Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a força vivificante de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente, doce e materno da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o sopro curador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, perfumada e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, de tanto semear e parecer que não colhe nada. Talvez você esteja se sentindo esgotado, esmagado pelas provações, vendo a sua vida escorrer pelos dedos, sofrendo com uma doença crônica, com o desemprego, com a ansiedade que sufoca, ou chorando pela sua família que parece estar desmoronando. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto das nossas aflições diárias, podermos frear essa correria maluca de boletos, pressões e más notícias para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre Divino, deixando que a sua palavra prepare a terra do nosso coração e faça brotar a nossa alegria de viver. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje é um dos mais conhecidos, profundos e belos de toda a Bíblia, a parábola do semeador. Jesus, com aquela sua didática divina, senta-se num barquinho e olha para a multidão na praia. Ele usa uma imagem que o povo da época entendia muito bem, a imagem da agricultura. Ele fala de um semeador que sai espalhando sementes. A semente, ele mesmo explica depois, é a palavra de Deus, é a graça, é o amor que o Senhor derrama todos os dias sobre nós. Mas o que chama a atenção, minha gente, é que o semeador não é pândaro. Ele não escolhe onde jogar a semente. Ele joga na beira do caminho, joga na pedra, joga no espinho e joga na terra boa. Deus não desiste de você. Não importa como está a terra do seu coração hoje, se está dura, seca ou machucada, o Senhor continua jogando a semente do amor dele sobre a sua vida.
Mas Jesus nos alerta para os 4 tipos de terrenos que existem dentro de nós, e eu quero trazer isso para a sua realidade de hoje. O primeiro terreno é à beira do caminho. É aquela pessoa que escuta a palavra, mas a mente está longe. É o coração distraído. Muitas vezes nós estamos assim, rezando com o terço na mão, mas com a cabeça no celular, na fofoca, nas preocupações mundanas. Aí vem o inimigo, que Jesus chama de os pássaros, e rouba a paz, rouba a fé, rouba a semente antes mesmo dela entrar na terra. O segundo terreno é o pedregoso. Ah, meus filhos, como tem gente assim! É aquela pessoa que recebe Deus com muita alegria. Vai no grupo de oração, chora, levanta a mão, acha tudo lindo. Mas a terra é rasa, não tem raiz profunda. Quando o sol escaldante da provação aparece, quando chega a notícia de um câncer, quando o marido pede o divórcio, quando o dinheiro acaba, quando a perseguição e a depressão batem na porta, a fé dessa pessoa seca e morre. Ela desiste de Deus no primeiro sofrimento, porque a sua fé era só emoção, não tinha raiz na confiança verdadeira. O terceiro terreno, e este é o mal do nosso século, é a terra cheia de espinhos. Jesus explica que os espinhos são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Minha gente querida, prestem muita atenção. Quantas famílias estão sendo sufocadas pelos espinhos do materialismo e da ansiedade? É o pai que trabalha de domingo a domingo para dar o melhor celular para o filho, mas não tem tempo para dar um abraço nele. É a mãe que vive tão mergulhada na ansiedade, querendo controlar o dia de amanhã, que não consegue dormir. São as brigas por herança que matam o amor de irmãos. A ilusão de que o dinheiro e o status trazem felicidade vai crescendo como um espinheiro terrível e sufoca a palavra de Deus, sufoca a paz, sufoca o casamento. A pessoa até tem fé, mas vive tão sufocada que não dá fruto nenhum, só dá estresse e amargura. Por fim, Jesus fala da terra boa. É aquele que ouve a palavra, compreende e a coloca em prática, perseverando nas lutas. A terra boa também pega sol, também pega chuva, também sofre, mas como tem raiz e foi limpa dos espinhos, ela produz. Produz a 100, a 60, a 30. Meus filhos, Jesus quer transformar o nosso coração raso, duro e espinhoso numa terra fértil. Ele quer arrancar os espinhos da sua ansiedade hoje. Ele quer quebrar as pedras da sua mágoa. Deixe Jesus ser o agricultor da sua alma. Permita que Ele adube a sua vida com a graça dEle, para que a sua família, o seu trabalho e a sua saúde voltem a dar frutos maravilhosos de paz, de união e de prosperidade que vem do céu. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, nosso divino semeador, médico das nossas almas e Senhor absoluto das nossas vidas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas, despimos o nosso orgulho e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos descontrolados, as nossas doenças e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que não desiste de nós. Tu és o semeador incansável que, mesmo sabendo que muitas vezes a terra do nosso coração está dura, fria e cheia de pedras, continuas derramando a semente do Teu amor infinito sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós fomos à beira do caminho. Distraímo-nos com as ilusões deste mundo, demos mais atenção às telas, às fofocas e às vaidades do que à Tua voz, permitindo que o inimigo roubasse a nossa paz e a nossa fé. Perdoa-nos, Mestre, por sermos terrenos pedregosos. Quantas vezes nós Te louvamos na alegria, mas, no primeiro revés financeiro, na primeira doença, na primeira porta fechada, nós murmuramos, revoltamo-nos contra Ti e deixamos a nossa fé secar. Faltou-nos raiz, Senhor. Perdoa-nos, sobretudo, Jesus amado, por deixarmos os espinhos crescerem descontroladamente dentro dos nossos lares. Perdoa-nos por deixarmos a ganância, o excesso de trabalho, a ansiedade com o dia de amanhã,
o egoísmo e a busca desenfreada por dinheiro sufocarem o nosso tempo de oração, o nosso tempo com os nossos filhos e o amor nos nossos casamentos. Lava-nos, Jesus. Purifica a nossa mente e ara a terra do nosso coração amargurado com a torrente viva, quente e restauradora do teu sangue precioso. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a tua multidão de filhos amados está sangrando, padecendo com terras áridas, precisando urgentemente que o teu Espírito Santo desça como uma chuva de graça para amolecer a nossa dureza e curar as nossas dores. Nós clamamos a ti, Senhor, para arrancar os espinhos da ansiedade e da depressão. Olha para os teus filhos que estão nos assistindo agora e que sentem como se um espinheiro estivesse apertando seus pescoços e sufocando seus corações. Nós te apresentamos a depressão severa, a síndrome do pânico, os medos irracionais, a insônia crônica e os pensamentos de morte. Arranca, Jesus, com as tuas mãos chagadas, as raízes da ansiedade que tem destruído a saúde mental da nossa gente. Toca no sistema nervoso de cada irmão, equilibra as emoções, desfaz os traumas do passado, liberta os jovens que estão se mutilando e devolve o ar, a paz e a alegria de viver. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja o adubo das nossas mentes. Nós te apresentamos, Divino Médico, as pedras das nossas enfermidades físicas. Passa agora, Senhor, com a orla do teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas macas do SUS, pelas UTIs e pelos quartos escuros das nossas casas. Nós clamamos, com a fé que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos cruéis, que estão murchando sob o sol do câncer, dos tumores, da leucemia, das doenças renais, cardíacas e autoimunes. Nós te pedimos pelos que sofrem com dores crônicas na coluna, fibromialgia, enxaquecas e problemas de locomoção. Quebra as pedras da enfermidade, Senhor. Dize uma só palavra, purifica o sangue, regenera os tecidos, repreende a doença e levanta os teus filhos das camas de dor para que eles sejam terra fértil de testemunho vivo do teu poder. Nós te suplicamos, bom pastor, pelas nossas famílias e pela nossa vida financeira. Olha para os lares que viraram terrenos de guerra. Arranca o espinho do divórcio, do alcoolismo, das drogas que estão roubando os nossos filhos. Restaura o diálogo entre os cônjuges. Toca, Senhor, no desemprego que humilha os pais e mães de família. Abre as portas financeiras que se fecharam, providencia o alimento na nossa mesa, dá-nos sabedoria para administrar os nossos bens e liberta as nossas casas da miséria e do endividamento. Que as nossas famílias sejam terra boa, produzindo união, respeito e prosperidade. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Envia a chuva do Teu Espírito Santo sobre a nossa terra. Dá-nos a graça de compreender a Tua palavra e de perseverar mesmo quando a tempestade chegar. Transforma o nosso choro em colheita farta. Nós cremos no Teu poder infinito. Fica conosco hoje, liberta a nossa casa e guarda-nos por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, que chuva abundante de graça curadora, de libertação e de céu aberto nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de fé. Vocês conseguem sentir como a atmosfera do seu lar mudou, como aquele aperto no peito e aquela angústia que sufocava foram embora. É o poder de Jesus, o divino semeador, arrancando os espinhos e preparando a terra do seu coração para um tempo novo de colheita farta. A grande, urgente e maravilhosa lição que o Evangelho nos grita hoje é que não importa como está a sua vida neste momento, se você entregar as rédeas a Deus e confiar, Ele transforma qualquer deserto num jardim florido. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas com a alma sufocada pelos espinhos da tristeza, famílias desmoronando na beira do abismo e irmãos chorando sem saberem a quem recorrer. Eles precisam urgentemente escutar essa palavra de vida para lembrarem que há um Deus que aduba, cuida e cura. Por favor, seja um missionário corajoso neste exato segundo. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito. Você não paga um centavo, mas ajuda essa oração curadora a alcançar milhares de corações aflitos que precisam de Jesus. Ative também o sininho das notificações para nós orarmos de mãos dadas todos os santos dias. E o ato de amor mais lindo que você pode fazer hoje pela evangelização, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para sua família, amigos e para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um abraço de esperança. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e se decidiu por Jesus hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória e de compromisso para a sua vida. Senhor, faz do meu coração uma terra boa.
Um conselho prático e cheio de carinho, de pai para filho, para blindar a sua semana. Nesses próximos dias, quando o espinho da ansiedade tentar apertar o seu peito, quando o pavor do dia de amanhã chegar, para o que estiver fazendo. Respire fundo, faça o sinal da cruz, largue o celular e reze uma Ave Maria com calma. Limpe o terreno do seu coração da negatividade, não deixe a preocupação sufocar a sua paz. Vão na paz gloriosa do Cristo que cuida de nós, com o coração cheio de fé e esperança e dando muitos frutos. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.